Primeira Epístola de João 2, versículo 26 e 27 somente. Diz assim: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Outra versão diz, acerca dos que vos querem enganar. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém? Ou assim nele permanecereis. Se os irmãos podem sentar-se. Amados, o engano doutrinário é uma realidade terrível, infeliz, demoníaca no seio da igreja. Isso em toda a história. Na aula passada, os irmãos lembram, nós estudamos acerca das heresias do período apostólico, do período pós-apostólico e também do século XIX. Não tinha como esgotar o assunto porque é por demais longo. Os hereges, eles sempre tentaram destruir a igreja. No entanto, nem todas as heresias foram ensinadas de maneira proposital, intencional. Muitas vezes, na ânsia de descobrir o sentido de um texto ou até de um versículo da Bíblia, muitos acabam entendendo as Escrituras de maneira errada e acabam ensinando erradamente, mas não por maldade. Outros ensinam o erro porque foram enganados. E, em consequência de serem enganados, eles passam adiante aquilo que aprenderam de maneira errada. Muitos outros ensinam o erro por ignorância bíblica, por não conhecerem a verdade. Por não conhecerem as Escrituras, as pessoas acabam cometendo erros crassos. E quem não conhece a palavra de Deus não tem convicção daquilo que crê. Crer em qualquer coisa, e quem crê em qualquer coisa não crê em coisa alguma. Me faz lembrar de uma conversa que George Whitefield ele teve com um determinado senhor. E Whitefield queria levá-lo a Cristo, queria tratar acerca da alma dele, mas antes de falar da alma dele, queria saber em que ele cria. Ele perguntou: meu amado, você crê em quê? Ele disse: eu creio no que minha igreja crê. Mas em que a sua igreja crê? Bem, a minha igreja crê na mesma coisa que eu creio. Mas em que você e a sua igreja têm em comum? Em que vocês dois creem? Pastor, nós cremos na mesma coisa. Ou seja, não cria em nada, não tinha convicção alguma de fé. Um cidadão desse é uma presa fácil para os enganos de Satanás, porque não crê, não confia, não tem a palavra de Deus como regra de fé. E é desse tipo de pessoas que os hereges gostam. Até porque toda seita, toda heresia, ela é proselitista, ou seja, gosta de pescar no aquário dos outros. Gosta daqueles que estão aqui dentro. Por que os testemunhos de Jeová saem domingo de manhã? Para pescar crentes que não vêm para a escola dominical. Por isso, eles são proselitistas, eles não vão em busca dos perdidos, mas vão em busca daqueles que estão já firmados na casa do Senhor. Para quê? Para levá-los ao seu grupo, à sua organização. Então, o objetivo principal das seitas é enganar os crentes. Por outro lado, amados, existem pessoas que enganam, pessoas que mentem, que ensinam heresias de maneira bem consciente. Pessoas que sabem o que estão fazendo. Elas não estão sendo enganadas, elas não interpretaram errado a Bíblia, mas estão de maldade mesmo. E é por isso que o apóstolo João disse aí no versículo 26, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou acerca daqueles que querem enganar vocês. Porque a questão aqui é vida eterna. O engano leva ao inferno, à perdição eterna. Versículo 25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E está dentro do contexto aqui de seitas e heresias, de engano.
Que coisas são essas acerca das quais o apóstolo João alertou os crentes para que não fossem enganados? No versículo 26, que coisas são essas? As heresias em relação a Jesus. Lembra da aula passada? Como que na história a pessoa de Jesus sempre foi a mais atacada, foi o alvo principal? Eles negavam a Cristo, negavam primitivamente que Jesus era o Cristo. E é uma lambança doutrinária que eles faziam, dividiam a pessoa de Jesus em duas partes: Jesus homem e Cristo Deus. E é uma confusão muito grande. Então, eles eram os enganadores da época. E se os amados quiserem saber mais sobre essa questão desses enganos, assista a aula passada. Agora, quais seriam as características de pessoas que disseminam, que espalham, que ensinam propositalmente o engano na igreja? Primeiro, não é um crente de verdade. Nunca foi um convertido. Não é nem um apóstata, que geralmente o apóstata deve até ter um pouquinho de temor, porque já conhecem um pouquinho da Bíblia. Não são crentes. 1 João 2,9. Saíram de nós, diz o apóstolo João, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então a primeira marca de um herege é que ele nunca foi crente. Segundo, negam alguma verdade acerca de Cristo. Versículo 23, 1 João 2, 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Negar o Filho é não ter o Pai. Terceira característica, são enganadores conscientes. É o que nós vimos no versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca de vocês que querem enganar. Irmãos, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador por excelência. Ele não cria nada, mas falsifica tudo. Tudo ele falsifica. Inclusive, ele tem falsos ministros que pregam um falso evangelho. E como resultado dessa pregação de um falso evangelho, é produzido falsos crentes. Terrível isso. E mais, o diabo conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia e pode usá-la para nos enganar. A Bíblia, ela é tão poderosa. A Bíblia é tão especial, a Bíblia é tão sublime, que o diabo teve que usá-la para tentar Jesus Cristo. Tinha tantos outros livros da época, tantas religiões mundiais existentes, mas o diabo usou o quê? A Bíblia para tentar a Jesus. Sendo assim, não podemos aceitar tudo que uma pessoa diz, só porque ela afirma crer nas Escrituras, ou está com a Bíblia aberta ou embaixo do braço. Temos que ser cautelosos. Infelizmente, é possível distorcer a Bíblia a tal ponto dela significar qualquer coisa. É possível falsificar as Escrituras. E se você for um crente ingênuo, um crente analfabeto de Bíblia, você vai ser enganado mais cedo ou mais tarde. Que Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de nós. 2 Coríntios 4, 2 fala daqueles que andam com astúcia e que falsificam a palavra de Deus. Existem falsificadores da palavra de Deus, aos milhares, em muitas igrejas e principalmente na internet. E a principal estratégia do diabo em nosso tempo é semear impostores em lugar em que Cristo planta verdadeiros crentes. Essa é a missão dele. Semear impostores, joio no meio do trigo. E precisamos estar atentos. Lembra da parábola que Jesus contou do joio e do trigo? Ali encontramos o quê? 2 semeadores. Jesus e o diabo. 2 semeadores. Jesus semeia o quê? A boa semente, que representa os filhos de Deus. O diabo semeia o quê? O joio, que representa os filhos do diabo. E os filhos de Deus pregam a verdade da palavra de Deus. Eles são frutíferos. O joio, eles, por serem de procedência maligna, pregam o quê? O engano, a mentira, as heresias. Temos que ter cuidado. Agora, como podemos resistir a esses enganos de Satanás, aos ensinos dos falsos mestres? Como identificá-los? Qual a receita? Qual a fórmula? Meu irmão, prioridade é a palavra, é conhecer a palavra dentro do contexto geral.
né? Mas, primeiro, tendo a unção do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental. Acompanha comigo o versículo 27, 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis, ou permanecereis. Já vimos em aulas passadas, amados, que a unção e o conhecimento são importantíssimos em nossa vida. No versículo 20 de 1 João 2,20, e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas, lembra? A unção e o conhecimento. Ali, naquela mensagem, eu enfatizei a unção no sentido de capacitação para realizar a obra de Deus. Ali eu enfatizei a questão da unção como necessidade de revestimento para se fazer a obra do Senhor. Hoje, eu quero falar da unção mais especificamente como uma pessoa. Muito obrigado, irmão. Como uma pessoa. E a pessoa que se refere aqui é a pessoa do Espírito Santo. Veja comigo, porque se substituirmos a palavra unção, no versículo 27, por Espírito Santo, teremos uma clareza maior nesse texto. Veja comigo, se botarmos o Espírito Santo no lugar da unção, e o Espírito Santo que vós recebestes dele, o Espírito Santo que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como o Espírito Santo vos ensina todas as coisas, e ele é verdadeiro e não é mentiroso, como ele vos ensinou, assim permanecereis nele. Irmãos, o Espírito Santo, eu não estou forçando o texto não, se você for pegar dentro de um contexto, você vai ver que o que está em jogo aqui, a unção é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma energia impessoal, cósmica, como muitas seitas ensinam. O Espírito Santo é uma pessoa com conhecimento, sentimento, vontade, intelecto. Até porque muitos dos atos que só podem ser atribuídos a uma pessoa são atribuídos ao Espírito Santo. Se não vejamos, o Espírito Santo fala. E só quem fala é uma pessoa. Vento não fala, fala. Cachorro não fala, não é pessoa. O Espírito Santo fala. Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. Só uma pessoa pode ajudar a outra nas suas fraquezas e interceder. Romanos 8, 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intercessão. Ele está hoje à destra do Pai, Jesus intercedendo por nós, Jesus e o Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também, ele tem o ministério do holofote, ele joga o holofote em Cristo, ele aponta para Cristo, ele leva as pessoas a Cristo, não a si mesmo. A hora que o próprio Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo, Evangelho de João 15, 26, muito obrigado, meu irmão. Ia precisar de outro. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele falará de mim. Ele levará as pessoas a mim, a Cristo. E aqui nós vemos de maneira brilhante a Trindade. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos estudar isso melhor à frente sobre a Trindade divina. O Espírito Santo também, amados, dirige a obra missionária. Os missionários eles estão no campo, a grande maioria, foram comissionados, foram dirigidos, orientados pelo Espírito Santo. Falou a eles, eles foram. E aonde o Espírito Santo diz, não vá, eles não vão.
E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, muito interessantemente. Atos 16, versículos 6 e 7, olha que interessante. E passando Paulo pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Parece que Paulo foi um tanto quanto teimoso, queria ir para determinado lugar, mas o Espírito Santo freando ele, não vai. Por quê? Tudo tem um propósito. E Paulo, ele foi e pregou na Europa, por causa desse impedimento, e ganhou a Cristo. Lídia, vendedora de púrpura, a primeira europeia convertida ao cristianismo. O Espírito Santo, ele é o outro consolador. Assim como Jesus foi o primeiro, o Espírito Santo seria o outro, segundo, da mesma espécie, da mesma natureza. Em João 14,16, o Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai, e Ele vos daria outro Consolador, para que estivesse para sempre conosco, e Ele está conosco hoje. Ele é o outro Consolador, assim como Jesus foi para os seus apóstolos. Mas, amados, o Espírito Santo, ele chama as pessoas para a obra do Senhor, assim como impede ou dirige, né, a obra missionária, ele chama pessoas para o ministério, para fazer missões, para pregar a palavra, para dar ensino, estudos. Cada um aqui tem uma vocação dada por Deus. Importante é ter ouvidos para ouvir e obedecer o tempo certo. Tem gente que coloca os pés pelas mãos, né? Se precipitam. Então o Espírito Santo chama as pessoas para o trabalho do Senhor. Olha o que diz em Atos 13, versículo 1 a 4. Atos 13, 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Paulo e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo a eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui foi o início da obra missionária. E aqui, se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que Paulo fez missões por ordem, direção do Espírito Santo, ordenando, orientando. E eles, quando estavam orando e jejuando, que o Espírito Santo falou de maneira bem mais nítida, e eles ouviram a voz do Senhor. Então, quer ouvir melhor a voz de Deus? Ore mais e jejue mais regularmente. O Espírito Santo também se entristece. Você já viu um vento triste em um canto? Uma força impessoal em um canto triste? Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. Efésios 4, vou ler dentro de um contexto geral, versículo 29 a 32. Mostra que o Espírito Santo se entristece quando nós praticamos alguns determinados pecados. Olha aí, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, mentira, calúnia, difamação, os pecados da língua. Leia Tiago 3, você vai ver uma listinha grande ali. Mas só a que for para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí vem uma outra listinha. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria. Já viu aquelas casas que, né? Gritaria, fuzuê, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando não perdoamos, entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos guia, amados, em toda a verdade. Quantas coisas o Espírito Santo faz? Ele nos guia em toda a verdade. E o Senhor Jesus disse acerca do Espírito Santo o seguinte, lá em João 16, versículo 12 a 14.
Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando temos um coração sincero, honesto, desejoso de aprender essa verdade, quando não somos orgulhosos, prepotentes, individualistas, porque tem pessoas que vai para a Bíblia ler, já vai com a sua mente já pré-concebida, para encontrar erros, e quem busca erros, encontra. Não que haja erro na Bíblia, mas a pessoa que já vai predeterminada a encontrar alguma coisa, ela vai encontrar pretextos. Por fim, amados, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e é o que o versículo em estudo, em foco, ensina, versículo 27, mas como a sua unção, como o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E esse versículo bate exatamente com João 14, 26, quando o Senhor Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Esse é o mistério. Depois de 30 anos, depois de Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, só depois de 30 anos, mais do que isso, que os apóstolos escreveram os primeiros livros da Bíblia. O Espírito Santo fez com que eles lembrassem de tudo, porque essa é a missão, fazer lembrar. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o mestre dos mestres, o professor dos professores, o ajudador dos ajudadores. Nas dificuldades bíblicas, ele nos esclarece, nos ensina e não nos deixa ficar confusos. Até porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Você crê que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? A Bíblia é o único livro do mundo. Escute bem. A Bíblia é o único livro do mundo cujo autor está presente na hora da leitura. Todos os escritos que você lê aí, pega vários autores, o autor já morreu, outro está em outros estados, outro país, mas a Bíblia não, o autor está do teu lado te ensinando. Você não precisa ser doutor em teologia, eu não sou contra a teologia, mas tem gente que acha que vai aprender a Bíblia se fizer teologia. Pelo contrário, meu irmão, tem muitos cursos de teologia que vai te fazer desacreditar da Bíblia. Não sou contra a teologia, dependendo do seminário é bênção, mas tem seminários e tem professores de seminário que são professores aloprados, literalmente. Eu tive um professor certa feita que ele chegou na primeira aula ele pegou a Bíblia e jogou no chão. Isso aqui, ele disse, isso aqui é uma porcaria, não vale nada. Isso aqui, em português, não serve para nada. O mais importante é o grego e o hebraico, é o original. Eu falei, meu Deus. Aí eu pensei comigo, como é que isso pode ser uma porcaria se foi numa versão da linguagem de hoje, mais importante o amor, que me levou a Cristo? Olha que o mais importante o amor é tão simplificado que alguns dizem que, poxa, é uma tradução muito, muito inferior, mas foi aquela tradução ali que me levou a Cristo. E ele falando mal da Bíblia, eu falei, meu pai, tem misericórdia. Ele acabou com o seminário, destruiu. É um professor aloprado, então temos que ter cuidado. Então, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirada por quem? 2 Pedro 1, 20 e 21 diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados por Deus. Eles não escreveram porque queriam, deu vontade, sentou num gabinete pastoral, agora eu vou falar sobre as Escrituras, não. Vou escrever um livro da Bíblia, não. Eles foram inspirados. Então, é o Espírito Santo que nos capacita a entender a Bíblia e a viver nesse mundo tenebroso. É o Espírito Santo que nos capacita a pregar. É o Espírito Santo que nos capacita a ensinar, a pastorear, a aconselhar. É o Espírito Santo que nos ensina como viver em família, como nos comportar no trabalho. É o Espírito Santo que nos ensina
como criar filhos. Claro, dentro da palavra de Deus. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, amados, para bloquear determinadas pessoas no WhatsApp, ou até cortar determinadas conversas. Me faz lembrar de uma situação que o pastor Josué Brandão contou em uma pregação, de um pastor que estava em casa, e uma irmãzinha ligou para ele via WhatsApp, mandou mensagem: "Ei, pastor, paz, o que o amado está fazendo?" E o pastor falou: "Meu irmão, estou indo para o banheiro agora, vou tomar um banho." E ela virou-se via WhatsApp e falou: "Como queria estar aí com você?" E o pastor respondeu: "Quem sabe um dia." Amado, isso aí foi o estopim, porque o marido daquela mulher pegou o celular e viu. Criou uma situação difícil. Aquele homem foi até o gabinete pastoral e disse para o pastor: "Olha, só não te dou um tiro na cara, porque eu sou mais crente do que você." A igreja acabou. Será que o Espírito Santo não falou com ele? "Olha, rapaz, você está entrando numa furada, você está entrando por uma arapuca, você está iludido. Nem tudo que reluz é ouro." Tem gente que se ilude, né? Se ilude. Perdeu. Ele com certeza ouviu o Espírito Santo falar com ele, mas ele não deu atenção. Deixou a vida levar. Respondeu uma frasezinha: "Quem sabe um dia." Meu Deus. Agora, será que o Espírito Santo não falou com ele? Falou. Irmãos, quando o Espírito Santo é nosso companheiro, todas as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. E quando o Espírito Santo é nosso companheiro, nós conseguimos resistir às setas do diabo que vêm diariamente. Romanos 8,14 diz: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Ouça mais a voz do Espírito Santo no seu coração. Se tiver que bloquear alguém, bloqueie. Se tiver que cortar conversas, corte. Conta-se, por exemplo, que Archibald Brown, bonito nome para botar no filho, Archibald de Brown, ainda bem jovem, ele entrou na escola de pastores fundada por Spurgeon, isso no século XIX. Depois que ele recebeu o diploma dessa escola, tornou-se um pastor bem-sucedido em Londres. Milhares de pessoas iam ouvi-lo. Muitos ficaram admirados com a unção que ele tinha, com a capacitação do alto para pregar a palavra de Deus. Mas ninguém sabia o segredo. Mas certo dia, depois que ele morreu, descobriram o segredo. Na sua velha Bíblia de estudo, Atos 15, 28, ele havia registrado o seguinte no rodapé: quão importante é um trabalho no qual nosso companheiro principal é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o grande teólogo. Ele é o grande teólogo, o grande doutor em teologia. Ele que nos ensina as profundidades da palavra de Deus. As dificuldades mais difíceis da Bíblia, ele resolve. As controvérsias mais acirradas, ele sabe e ele decide. Por exemplo, lá em Atos 15, versículo 1 e 2, olha que interessante. Alguns cristãos gentios estavam confusos, totalmente confusos, em virtude do falso ensino de certos cristãos judaicos, que diziam que, olha, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se circuncidar, porque senão vocês não vão ser salvos. Diz assim um texto: "Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos o seguinte: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos." Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. Uma controvérsia bem grave no início da igreja. Então um concílio foi realizado para resolver essa questão. E a decisão desse concílio foi escrita numa carta, endereçada aos gentios, dizendo o seguinte, Atos 15, 23. "Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, os quais nada mandamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Paulo e Barnabé, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pareceu bem, diz eles, ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Você reparou que o Espírito Santo veio em primeiro lugar para seu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor mais nada. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, somente, sem os ritos da lei, sem guarda de sábado, nada disso. Para seu bem ao Espírito Santo e a nós. Mais uma vez, amados, como podemos resistir aos enganos de Satanás? Ensinados por falsos mestres? Primeiro, já dissemos que é tendo a unção do Espírito Santo em nossas vidas, ou seja, a pessoa do Espírito Santo em comunhão. Agora, em segundo lugar, para resistir aos ataques ou aos enganos do diabo, é fundamental interpretar a Bíblia em seu devido contexto. Voltando ao nosso texto inicial, versículo 27, parte B, veja comigo aí. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Irmãos, como já dizia o Silas Malafaia na época de Bigode, sei quem lembra dele, ele dizia muito repetidamente: texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Lembra disso, pastor Geraldo? Texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Existem seitas que usam esse versículo aqui para afirmar que não precisam aprender com ninguém, pois é o Espírito Santo que lhes ensinam tudo. Eles não são incentivados a ler a Bíblia, não leiam, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Eles não têm escola dominical, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Ah, onde está isso na Bíblia? Está aqui, ó, eles dizem. Vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma. Que loucura, gente. Agora, será que não precisamos mesmo que ninguém nos ensine? Como João dá a entender, não é isso que ele quer dizer? Será que pelo fato de termos o Espírito Santo em nossas vidas, já temos o pleno conhecimento da verdade e não precisamos aprender com ninguém? Será que não precisamos aprender com os outros? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Será que o contexto geral da Bíblia, de modo geral, está ensinando isso? Versículo 27, mais uma vez. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Amados, só o fato de eu estar aqui à frente, ensinando, seria contraditório se esse versículo fosse pego ao pé da letra, literalmente. Não seria contraditório? Mas por que eu estou aqui ensinando, se não há necessidade de que ninguém vos ensine? Se entendermos assim o texto, João estava sendo contraditório também, pois ele estava ensinando a igreja, ou as igrejas, por meio de cartas. No entanto, esse versículo não está dizendo que é errado reconhecer ensino de homens, receber ensino de homens de Deus, e que você não deve aprender com ninguém. Até porque o contexto aqui é dos falsos mestres. Eles afirmavam ter uma unção de conhecimento fora do comum. Os falsos mestres, os gnósticos da época, diziam que só eles eram cristãos de verdade. Só eles tinham o monopólio da salvação. E essa é mais uma marca de uma seita. Toda seita diz: só nós estamos certos. Todo mundo está errado. Eles são exclusivistas e são proselitistas. Exclusivistas porque dizem ter o monopólio da salvação. Fora da organização não há salvação, dizem eles. Irmãos, o dia que você escutar isso, talvez, Deus queira que não, mas daqui do púlpito, saia daqui. O dia que você ouvir de mim, pastor Ala, pastor Geraldo, Marconi, que só nós estamos com a verdade, meu irmão, vá para outro lugar, porque virou seita. E na história da igreja, igrejas sadias viraram seitas. O exclusivismo é um mal, é uma das marcas das seitas. Nós não temos o monopólio da salvação. O exclusivismo está, sabe em quem? Em Jesus. Ele tem o monopólio da salvação. Glória a Deus. Amados, tem autores que eu gosto de ler que eu não sei nem de que igreja eles são. Eu não sei se eles são batistas, presbiterianos, se eles são da igreja luterana, eu não sei. Mas são autores que me edificam. Eles falam a linguagem da palavra de Deus, testificam no meu coração que eles são usados pelo Espírito Santo. Não que o que eles escrevem é inspirado, longe disso. Mas bate com as Escrituras, que é o único livro inspirado é a Bíblia.
Amém? Então vocês não precisam que ninguém vos ensine, dizem muitos. E eu concordo, amados, com Augusto Nicodemos, quando ele diz que João não está afirmando que não precisamos de mestres humanos. Dizer isso seria contradizer as passagens da Bíblia que falam do trabalho dos pastores e mestres na igreja, ensinando e doutrinando os fiéis. Foi isso, amados, que o Espírito Santo disse por intermédio do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios, dos Efésios, Efésios 4, 11, olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestres. Se Deus deu mestres, é porque o mestre ensina, né? Isso é óbvio. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, nós não negamos de maneira alguma a importância dos mestres na igreja, pelo contrário. No entanto, porém, todavia, se o mestre, o pastor, o evangelista se desviar da palavra, procurar te levar para longe da Bíblia, você tem que ficar com a palavra. Amém? Temos que ser crentes bereanos. O crente bereano, ele confere tudo que o pastor, o diácono, o obreiro, seja onde for, fala com as Escrituras. Mas como conferir com as Escrituras se a pessoa não conhecia as Escrituras? Se ela não tiver um parâmetro, vai ser confuso, não é? Difícil. Então Paulo estava pregando e ensinando na cidade de Bereia, mas os seus ouvintes estavam ali, atentos, conferindo se o que ele estava ensinando conferia ou batia com as Escrituras. Atos 17, versículo 10 a 12. E logo, e para animar os irmãos, eu sei que está quente, já estou terminando. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, olha só, de bom grado, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Paulo estava pregando e ensinando, e mesmo assim os bereanos estavam ali conferindo. Meu irmão, pode ser o apóstolo Paulo pregando aqui hoje. Não, Paulo não prega mais aqui. Mas pode ser o pregador mais famoso. Confira com as Escrituras e dependa também da convicção do Espírito Santo em relação ao que ele está ensinando. Até porque não podemos acreditar em tudo que os pastores e pregadores ensinam, só porque eles citam a Bíblia, só porque estão com a Bíblia na mão, só porque estão citando versículos e mais versículos da Bíblia. Não podemos deixar que qualquer homem seja o nosso mestre por excelência. Não podemos idolatrar homens, achando que eles são inerrantes. Eles não erram nunca, não, amados. A única coisa que não erra é a palavra. Mas nós somos, infelizmente, passivos de erros. Isso me faz lembrar de um índio americano que estava junto a um missionário. Esse índio, ele era um novo convertido e estava junto com o missionário na cidade de Los Angeles. Os dois caminhando e numa praça tinha um cidadão com a Bíblia na mão pregando algo. O índio parou, viu que ele estava com a Bíblia na mão, parou para ouvir. E o missionário se afastou um pouco. Só que o missionário sabia que aquele homem que estava ali pregando fazia parte de uma seita perigosíssima. E imediatamente ele orou: Senhor, guarda meu irmão, não deixe ele ficar confuso, não. E orou, e deixou. Daqui a pouco o índio saiu do meio deles e foi para junto do missionário. E o missionário perguntou: e aí, gostou do pregador? O que você achou? E o índio foi bem claro e disse o seguinte: quando eu comecei a ouvir ele, algo dizia o tempo todo no meu coração que ele era um mentiroso. Algo dizia dentro de mim que ele era um mentiroso. E olha que o missionário nem falou nada, que aquele pregador era de uma seita perigosa. Amados, esse algo que falou no coração desse índio era o Espírito Santo de Deus.
o alertando, o orientando a não seguir falsos conceitos, falsas doutrinas. O Espírito Santo nos conduz à verdade, amados, e nos ajuda a reconhecer a mentira. O Espírito Santo é o protetor da ortodoxia, ele é o mestre da verdade não adulterada. Se você segui-lo de perto, junto com a palavra, você não vai ser enganado. Concluindo, David Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo atualmente, com mais de 1 milhão de membros, uma igreja local, não é uma igreja, não é uma denominação com 500 igrejas, não, uma igreja local com mais de 1 milhão de membros, na Coreia do Sul. Ele diz que Deus tem um agente executivo divino no mundo de nossos dias, o Espírito Santo. Ele é o continuador da obra que Jesus começou. O Espírito Santo se move entre milhões de cristãos incrédulos no mundo todo, nos lares, nas igrejas e nas prisões, seja através de cortinas de ferro ou de bambu. O Espírito Santo opera em países nos quais durante séculos existe resistência ao Evangelho. Isso é fato. Na China, uma das nações mais restritivas ao Evangelho, está tendo um avivamento agora. Pessoas estão se convertendo aos milhares por obra do Espírito Santo. Lá não pode se pregar o Evangelho, não pode se ter Bíblia, mas o Espírito Santo está agindo no meio daquele povo. Ele move-se e opera em resposta aos apelos dos filhos de Deus, onde quer que estejam. Sua obra é poderosa e continua operante na vida dos cristãos que têm buscado a sua ajuda. Cristãos que criaram uma vida de oração constante e crescente, que se comunicam com o Espírito Santo e comungam com Ele, são os que têm maior conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Guarde essa palavra no teu coração. Guarde, não só guarde, mas procure se aprofundar nas Escrituras. Procure conhecer a Bíblia e viva uma vida de oração. Só assim você não será enganado pelas seitas e heresias que estão por aí, na internet, YouTube, o que mais tem, principalmente YouTube. Se você encontrar alguém falando alguma coisa de novo, fuja, porque o que é novo não é verdadeiro. O que é verdadeiro é antigo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando? Eu já estou passando para o Júlio, nosso amado pastor Júlio. Senhor, te louvamos, Pai, por mais essa escola dominical. Te louvamos também pelo calor, pelo sol, porque através desse sol nós adquirimos bastante vitamina D. Graças te damos por tudo, Senhor. Te damos graças por essa aula. Te damos graças, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que nos dirige, que habita em nós. A tua palavra diz que nosso corpo é templo do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, continua nos orientando, nos dirigindo. Guarda-nos, Senhor, dos falsos ensinos. Guarda-nos, Senhor, da mentira de Satanás. Senhor, sem ti nada somos, nada podemos. Pai, somos limitados. Temos tantas carências, Senhor, mas Tu és aquele que consola os nossos corações, que nos enche do Teu Espírito Santo. Pai, fala conosco em relação ao que eu citei aqui na aula, Pai. Conversas via WhatsApp, Facebook, coisas que muitas vezes, Senhor, desviam as pessoas do Teu caminho. Orienta cada um, Senhor, o que fazer, Pai. Não nos deixes cegos, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, bloquear quem tiver que ser bloqueado. Ah, Senhor, cortar conversas com quem tem que ser cortada conversas. Que possamos, Senhor, estar atentos, porque com certeza o diabo, ele está montando armadilhas para nos destruir, mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica conosco, Senhor, abençoa nosso domingo. Ah, Pai, que o culto da noite seja bênção para a Tua glória. Pai, que o pregador, Senhor, seja uma bênção em Tuas mãos, como todas as mensagens têm sido edificantes aqui, Senhor. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo.